E hoje nós vamos falar dele, que é bonito, é gostoso, atraente, porém ordinário. Vou falar aqui a discriminação da criatura para você ver se você ainda vai ter coragem de comprar. Aditivos químicos usados na clarificação ou purificação do caldo de cana, dióxido de enxofre ou anidrido sulfuroso. É aplicado para inibir as reações de escurecimento do caldo e para ajudar a separar os nutrientes que serão retirados. Leite de cal, óxido de cálcio com água. É aplicado para neutralizar a acidez do caldo que vai dar origem ao açúcar, transformar os nutrientes que serão retirados em flocos e arrastá-los. Ácidos fosfóricos aplicado para remover substâncias que colorem o caldo e parte dos nutrientes. Óxido de magnésio é aplicado para, com o aumento da temperatura, remover os nutrientes sem alterar o teor da sacarose. Hidrosulfito de sódio, utilizado em pó, é adicionado no início da cozedura. Este processo não é mais comum, pois a queima do hidrosulfito, é até ruim de falar, gente, de sódio pode produzir dióxido de enxofre e há restrições legais quanto ao teor de SO2, dióxido de enxofre no açúcar. Dá para acreditar nisso? Eles colocam um monte de química e depois diz que um item lá é exagerado. Acho que é porque na verdade ia feder, ia mostrar o que a gente realmente está consumindo. Então, eles têm um interesse profundo de tirar os nutrientes do açúcar e deixar só a aparência, uma caloria que não tem, que é zero de nutrientes, sais, minerais, porque na verdade sal e açúcar na forma bruta, eles ajudam a repor minerais, mas desse jeito refinado, bonitinho, cristalizado, é totalmente ordinário. É isso. Eu não sou mãe, eu sou tia, e para mim é inevitável não falar das crianças, porque se você cuida do seu filho desde pequenininho, para ele não adquirir o hábito de estar comendo doces, essas coisas, já vai fazer com que no futuro ele não tenha o trabalho de tirar o vício da vida dele, né? E é tentador, eu sei que é tentador ver o seu filho comendo essas coisas deliciosas, ele vai engordar, ele vai ficar fofinho, mas a que preço, gente? A que preço o seu filho tá ficando gordinho, fofinho, a coisa mais linda da tia? A que preço, né? Então vamos repensar isso. Hoje o assunto é açúcar. Docinho é muito bom, e se vem aquele desejo depois do almoço de comer um doce, você não conta pipoca. Você com certeza vai pegar uma lata de doce de leite, misturar com creme de leite, botar um doce tipo goiabada e mais uma pitada de leite condensado e vai comer. E é muito bom. E seria muito bom se não fizesse tanto mal. Quando você abufela um monte de doce desse, você nem pensa na possibilidade de estar comendo, de comendo a laranja, porque o ideal é que você coma o bagaço, e a frutose e as fibras, né? Você nem pensa nessa possibilidade. Se está necessitando de um docinho, pega uma frutinha mais ou menos doce ou então cítrica, que eu acredito que seja bem melhor. Provavelmente você não sabe que os hábitos de formiguinha de açucareiro te deixam com uma aparência de 10 anos mais velho. E se isso não é o bastante para te convencer, causa diabetes. Diabetes resulta do alto consumo de açúcar. Ao comer açúcar o tempo todo, no café, no pão, nos doces, bolos, sucos, estamos liberando insulina o tempo todo também, o que irá causar uma resistência à insulina. A adoçante também não resolve, pois com tanta química acaba sendo bem pior. Esta ação ativa o pâncreas, que por sua vez libera a insulina. Insulina, hormônio em excesso, faz a pessoa envelhecer rápido. E isso é apenas um detalhe.
A leptina, aquela bicha linda, hormônio da saciedade, vai embora com excesso de insulina, que é muito feia. Existem pesquisas mostrando que ratos, quando servidos de cocaína e açúcar, optam por açúcar. Percebe a dependência causada por este cristalzinho tão lindo e doce? Outra pesquisa diz: é o alimento da raiva, pois mexe com o humor. Mãe das dependências, ou seja, tudo que você vai comer, você quer colocar um docinho, um açúcar. E acreditem, eu conheço uma pessoa que bota açúcar até na sopa. É, cunhada, tô falando de tu. Este hábito de açúcar na veia pode até levar ao alcoolismo, pois como a fermentação dele gera muito álcool no organismo, sem sabermos, estamos virando alcoólatras desde sempre. No livro A Cura da Mente, através da terapia nutricional, fala-se de outros transtornos, como depressão, ansiedade, ou seja, seu filho já crescerá necessitando de algum tipo de droga. Droga aqui eu entendo que seja qualquer coisa que você fica dependente e te faz mal. Mais uma vez, as pesquisas falam coisas que eu não gostaria de saber. O efeito do açúcar no nosso corpo é o mesmo efeito que o cigarro faz, que o álcool faz e que o café faz, gente. A pior parte é essa, o café, né? Como sempre. É uma dependência, é um vício. Causa hiperatividade nas crianças, dificuldade na memória, isso explica o Alzheimer. E o Alzheimer é uma inflamação do cérebro, que é acelerado com adoçantes. O adoçante realmente é muito mais forte do que o açúcar cristalizado. Você dá açúcar para o seu animal de estimação? Eu acredito que não, né? Pois é, a gente cuida mais dos bichos do que da gente mesmo. Não sei, mas me veio à mente agora. Ixi, essa parte eu vou cortar. O açúcar causa preguiça. Doenças autoimunes também podem nascer desse péssimo hábito. Aqui o corpo começa uma luta contra ele mesmo na doença autoimune. Cansado de combater essas drogas que a gente joga no corpo, o sistema imunológico passa a atacar células boas. Existem mais de 50 tipos de doenças autoimunes. As mais conhecidas são lúpus, artrite reumatoide, doenças de Crohn, vitiligo, psoríase. A psoríase é uma doença crônica e ainda sem cura, que surge devido à acelerada reprodução das células da pele. A proliferação das células epidérmicas causa espessamento, inflamação e descamação na pele. Ressalto que essa doença ela não é contagiosa, tá? Ela tem uma aparência assim meio de... lembra o famoso... ai, meu Deus. Lembra impinge, mas não é igual, gente, não pega, tá? Entendendo um pouco mais de como funciona o açúcar, corta também. Falando só mais um pouquinho sobre doenças autoimunes. Na minha pesquisa, eu vi que tem médicos que dizem que não tem cura, e eu vi os médicos que eu prefiro acreditar que dizem que tem cura sim. Basta você cortar o alimento dessa doença, que são açúcares, açúcar, que é o açúcar, que é o glúten, principalmente o glúten. Tudo que o corpo não reconhece como sendo natural, é plástico, é alguma coisa que não é da natureza, que foi Deus que fez, ele simplesmente começa a um ataque. Então, se você corta isso, não tem mais contra o corpo ficar lutando contra ele mesmo, né? Então, você vai fazer uma limpeza no seu corpo e vai dar certo. Eu acredito sim nisso. Entendendo mais um pouco de como funciona esse sistema. O açúcar é um acidificante do sangue. O nosso organismo vai agir para anular esse efeito. Mais uma vez, Deus mostrando sua perfeição. Tipo, tirar daqui para colocar ali. Descobrindo um santo para cobrir outro. Exemplo.
causa o açúcar quando causa a insuficiência de cálcio, né? O cálcio e magnésio. Refazendo. Esse excesso de açúcar no organismo vai causar insuficiência de ácido e magnésio. Então, o organismo pega o cálcio dos ossos. Então, dá para entender como é que também surge a osteoporose. O excesso de açúcar baixa a imunidade, aumenta infecções, gripes, dificuldades para aprender, mais uma vez inflamando o cérebro, o corpo, tudo fica difícil. E uma curiosidade: refrigerantes. Você sabe quantas colheres de açúcar tem num simples copo de refrigerante? E no sorvete? Essa vai para meu amigo Gil, que ama sorvete. Somos os primeiros do mundo no consumo deste veneno. Branquinho, lindinho. Somos o primeiro, gente. É uma estatística que eu não gostaria de estar lá como primeiro lugar, mas estamos lá. Valeu, Brasil! Brasil! Pois é. Sugestão. Minha sugestão, depois de ver todas essas pesquisas, né? Sugestão dos médicos, na verdade. Eles sugerem açúcar mascavo, que é só R$10,50 o quilo. Mas, gente, cá entre nós, se você tenta tirar o açúcar da sua vida, vai diminuindo, você vai ver que você vai gastar pouco açúcar. Eu, por exemplo, passo a semana inteira sem tomar café com açúcar. E só no final de semana, quando eu vou tomar café com a minha mãe, o café dela é doce, eu comprei esse açúcar e deixei lá para ela fazer no final de semana e para ela ir começando a se acostumar. Quando for comer uma fruta, come a fruta com a casca, tipo a maçã, a laranja com um bagaço. Aproveita ao máximo, sempre que der para comer as cascas da fruta, não tira, por favor. Nada de suco, porque suco também tem muita frutose, evita suco de laranja e outros. E industrializado, nem pensar, né? O industrializado ele vem com adoçante, pelo que eu entendi aqui. Então, o processo de inflamação é muito mais rápido. Açúcar branquinho nunca mais. Se você é mãe, ainda dá tempo de fazer uma conversão, uma mudança de hábitos, acredite, vai dar trabalho. Mas vai ser menos trabalhoso do que ver seu filho sempre gripado, sempre no médico e você sem saber o que fazer. Investe. Deixa ele, se ele não quiser comer, deixa ele ficar com um pouquinho de fome, depois você vai lá e tenta de novo. Frutas, verduras e proteínas, as carnes. É importante que a gente mude esse hábito começando por nós mesmos. Vai eliminando os alimentos embalados com um monte de ingredientes duvidosos. Vai eliminando, certo? E aos poucos você vai ver que não faz falta. Para mim, como eu sempre vivo nesse processo de emagrecimento, eu já não consumo essas coisas mesmo, né? É muito raro. Como eu já disse outras vezes, o meu pecado é aqui desce redondo. Deixa eu ver. Pois é. O que você pensa? O que você achou sobre a discriminação do açúcar? E é isso, gente. Aos poucos a gente vai descobrindo tanta coisa que você pensa que vale a pena pesquisar. Vale a pena ler rótulos. Quando lá no rótulo o primeiro ingrediente é açúcar, pode acreditar, tem muito açúcar. O pessoal, a indústria precisa, a gente precisa forçar a indústria a começar a usar pelo menos coisas mais saudáveis, que eu duvido que queiram fazer, né? Tirar o xarope de açúcar, de fruta, sei lá o que eles fazem. Esse xarope que é muito mais barato e colocar um açúcar mascavo, que era para ser bem em conta, né? Que ele é bruto, ele não passa por processo nenhum, era para ser mais barato. Então, com isso tudo eu quero dizer, vão matar outro. A mim mesma não. Eu não consumo mais o açúcar cristal, não sabendo. Assim, não
consciente, a não ser que me engane. Fiquem atentos. E só para não perder o hábito, eu vou cantar. Faz um tempo eu quis fazer uma canção pra você viver mais. Essa música, essa parte é muito linda, né? E aí eu me identifico demais porque eu sempre gostei de estudar sobre isso, sobre saúde e passar para os meus amigos. Só que era assim, só para os amigos que estão aqui pertinho, em casa, encher o saco da família. E agora eu tô gravando. Valeu, gente. Beijo. Chegando no final de semana.